Olá, turma, bom dia! Tudo bem? Vamos iniciar um novo módulo de ciências? Vamos lá, então. A prof está na página 327, frutos e sementes. Então, até recentemente, nós trabalhamos a questão das flores, que é uma parte bem importante da planta. Falamos sobre a polinização e também a parte que está lá, o óvulo dentro do ovário, que quando esse pólen, né, se encontra com esse óvulo, ocorrem transformações, né? Ali inicia um novo vegetal, porque ali dá origem a uma semente. Dentro daquela semente vai germinar e logo ali aparece o fruto. Então aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os frutos e as sementes. Então vamos fazer a leitura. Ó, nessas aulas vamos aprender como ocorre a formação dos frutos e das sementes. Iniciaremos esse tema lendo um poema que trata de um fruto muito comum em nosso país, o abacate. E aí, vocês conhecem o abacate? Olha ele aqui. Então vamos lá. Abacate. Ah, abacate. Abra e cate. Ou cate abra um abacate. Ou melhor ainda, cate e guarde, enroladinho no jornal velho, o abacate. 2 dias depois, ele já vai saber as notícias de cor e você sentirá o macio de dentro da dura casca. Aí sim, cate o abacate e o parta em 2 partes. De um lado ficará meia polpa e a grande e bela semente, esperando ser plantada um dia. E faça da dura casca uma taça e com uma colher amasse a massa verde clara do abacate. Ponha pingos de limão, ponha açúcar ou mel e se delicie com o abacate. Então aqui nós temos o texto e nesse texto a gente encontra várias informações, né? Então aqui olha só que interessante, né? A gente fala, né? Pega o abacate, parta o abacate. Ali fala assim, ó, na segunda estrofe, para pegar e guardar ele enroladinho numa folha de jornal velho e deixar. Aqui fala para deixar por 2 dias e depois desses 2 dias desembrulhar e parti-lo ao meio. Então tá dizendo aqui que depois de 2 dias você sentirá o macio de dentro da casca, né? Que é aquela polpa que a gente pode comer. Então a gente pensa, nossa, será que é verdade isso? Então, quando a Profi era novinha e eu via o meu avô embrulhando certas frutas, né, em folhas de jornal e falava assim: a fruta tá muito verde, tem que esperar amadurecer. E ele enrolava na folha de jornal e eu ficava olhando aquilo, não entendia muito bem. E realmente, depois de 2 ou 3 dias, quando ele tirava do jornal, a fruta que antes estava bem verdinha já tinha amadurecido. E olha só que interessante, isso realmente é real porque a fruta, né, o fruto, ele produz um hormônio. Esse hormônio, ele tem um gás. Esse gás, ele ajuda no amadurecimento do fruto. Quando você embrulha esse fruto numa folha de jornal, por exemplo, o que vai acontecer? É como se ele tivesse preso, né? Aquele hormônio vai ficar preso, aquele gásinho vai ficar preso ali dentro e vai acelerar o amadurecimento da fruta. Então, isso é real, isso existe mesmo. Então, é isso que eles indicam aqui para fazer se o abacate estiver muito durinho ainda, para ele poder amadurecer mais rápido. Ainda depois fala que é para partir ao meio, ó, metade, ó, a nossa aula de fração aí, né? E de um lado vai ficar só a polpa e do outro lado aqui, ó, a polpa e a sua bela semente. Olha só que semente bonita, né? Esperando ser plantada um dia. Aqui, então, eles falam que a casca pode servir de taça. Você amassa bem essa polpa, né? E para comer você pode usar, né? Como se fosse a casca de uma taça mesmo. E eles falam ainda, olha, coloque uns pinguinhos de limão, açúcar ou mel e se delicie. Olha só que legal, né? Quantas informações aqui nesse texto. Então, nós vamos lá na 328. Então, prestem bastante atenção aqui na número 1.
tá? Na segunda estrofe do poema, sugere-se ao leitor enrolar o abacate no jornal. Cate e guarde, enroladinho no jornal velho, o abacate. De acordo com a terceira estrofe, letra A, o que acontecerá com a fruta? Então a gente pensa lá, que vai embrulhar. E depois, o que vai acontecer com a fruta? Aí vocês vão registrar aqui, de acordo com o texto, tá bom? E na letra B, em quanto tempo? Então, quanto tempo ali ele embrulhadinho naquela folhinha de jornal, né? Vai ocorrer essa transformação aí da fruta. Então, de acordo com as estrofes, vocês vão responder aqui. Não é para copiar as estrofes aqui, é para responder de acordo com as informações das estrofes, tá bom? Na número 2. O que se sugere no poema como acompanhamento do abacate? O que eles falam, né? Que você pode comer junto, que você pode misturar ali no abacate para ficar bem gostoso também. Então, o que eles sugerem? Aí você coloca aqui, não é que tem que sempre comer daquela maneira, é uma sugestão de consumo. Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Aqui no post-it, eu vou acompanhar aqui da minha apostila, que aqui no computador tá muito clarinho. A polpa do abacate possui muitas qualidades nutritivas, como proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais. E, diferentemente do que ocorre no Brasil, em alguns países, como o México, o abacate é consumido em pratos salgados. Olha só que legal! Então, o abacate aqui no Brasil, a gente consome muito ele, mas ou ele in natura mesmo, né? Ele puro, ou para fazer pratos doces. Mas em alguns países ali, eles utilizam o abacate também como um prato salgado. Olha que interessante a culinária aqui. E o abacate, ele nos traz muitas proteínas, ele nos traz muitas substâncias que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E ele é ótimo. Lembra a minha infância. É uma fruta que lembra a minha infância, porque meu pai sempre fazia. Ele falava que era vitamina de abacate. Algumas pessoas chamam de suco de abacate, né? Então eu lembro ainda ele fazendo. Ele colocava no liquidificador a polpa do abacate e colocava leite e açúcar. Deixava bater bastante, bastante, bastante. Quando ficava bem assim, aquela textura bem homogênea, bem misturadinho. Aí ele colocava no copo e eu lembro que eu amava tomar. E é bem gostoso. Quem nunca experimentou, vale a pena, turma. Além de ser muito saboroso, ele é muito nutritivo. Então é muito bom. Trocar ideias. E você gosta de abacate? Como prefere saborear essa fruta? Eu já dei a minha opinião. A minha é a minha vitamina lá que meu pai fazia quando eu era criança, a minha vitamina de abacate, que eu amava tomar. Já comeu o abacate na casca, com limão e mel ou limão e açúcar, como aparece descrito no poema? E aí? Eu nunca comi, eu não sabia nem que podia misturar com limão, que ficava um sabor bem assim, legal, diferente, eu não sabia. Fiquei com vontade de provar. Número 3. Você saberia explicar por que algumas frutas, como o abacate, têm apenas uma semente e outras têm muitas sementes? Você saberia explicar? Então, esse trocar ideias vai deixar a gente de capulguinha atrás da orelha. Então, tudo isso nós vamos aprender nesse novo módulo. Seguindo adiante, você é o cientista. Esse você é o cientista, turma, eu vou deixar livre, tá? Como nas outras experiências também. Mas quem tem a oportunidade de fazer é bem bacana. Ontem a prof foi até o Hortifruti e eu peguei duas bananas, peguei não, comprei, né? Duas bananas. E elas estavam bem verdinhas, mas vocês acreditam que de ontem para hoje ela não tá tão verdinha assim. Ela já começou a amadurecer. Mas sabe por quê? Porque eu acabei deixando as duas que estavam bem verdinhas junto com as outras frutas que já estavam bem maduras. Então, além de comprar essas duas aqui verdinhas, eu comprei mais bananas também, mas as outras bananas mais maduras. E quando você deixa uma assim verdinha perto das que já estão maduras, o processo de amadurecimento dessas verdinhas aqui acelera também,
tá? Olha só que interessante. E eu acabei deixando junto. Mas assim, ainda a gente percebe a coloração verde dela. Então, eu vou mostrar mais ou menos como que faz a experiência e quem tiver a oportunidade, faz e marca aqui as conclusões depois, tá bom? Então, para essa experiência, ó, vamos lá. No poema, afirma-se que se o leitor enrolar o abacate no jornal, ele amadurecerá em 2 dias. Será que isso é real? E o que você poderá é o que você poderá comprovar nessa atividade. Quem não fizer em casa, a prof faz aqui, depois a gente tira as conclusões, tá bom? Então, aqui, a prof pegou 2 bananinhas, ali pede bananas nanicas, né, que é um tipo de banana, mas pode ser qualquer tipo de bananinha, né, só que tem que ser verdes, e as folhinhas de jornais. Então, aqui o procedimento, bem tranquilo, bem simples, ó. Embrulhe uma banana nanica verde em folhas de jornal e deixe a outra banana em contato com o ambiente. Faça as observações após uma semana, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa aqui, a folhinha do jornal, não precisa ser muito grande também, o suficiente aí que dê pra embrulhar. Ó, é importante que, tem que fechar bem, não pode deixar nenhuma parte aberta, prof, ó. Fechou bastante, tá bom? Então, eu vou deixar essa embrulhadinha e vou deixar essa aqui desembrulhada, tá? Então, tá pedindo pra gente analisar depois de uma semana. Então, assim, eu não vou deixar completar os 7 dias, porque como ela não tá totalmente verde, o processo vai ser um pouquinho mais aceleradinho, tá bom? Então, nós vamos comparar ali a diferença. Aí, depois desse processo todo de observação, assim, ó, responda: que banana amadureceu mais rapidamente? Aí nós vamos colocar aqui. E mesmo quem não fez a experiência, depois a gente anota as conclusões baseadas nessa aqui que a prof fez, tá bom? Por que obtivemos esse resultado? Então, essa parte aqui não tem como a gente responder agora, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vamos voltar aqui. Vocês vão responder a A e a B da número 1, a número 2. E vamos seguir adiante também lá na página 333. Deixa a prof adiantar aqui. Em casa. Então, aqui na número 1, eu tenho aqui do lado, ó, uma seleção de sementes, né? Então, eu tenho aqui várias sementes, uma coleção. Então, vocês vão observar esta imagem que mostra essa coleção de sementes. Observe e depois responda as questões em seu caderno. Então, como a prof sempre fala, lá no caderno, muito bem organizado, coloquem a data de hoje, atividade de ciências, página 333, número 1, aí coloca A. Indique algumas sementes e escreva o nome delas, tá? Então, você vai olhar aqui e as sementes que você conseguir identificar, você vai escrever, tá? Então, são várias sementinhas aqui. Então, as que você identificar, você vai escrever, ok? Aqui na B. Em que parte das plantas essas sementes são encontradas? Em qual parte da planta que eu posso encontrar? E na letra C, para que servem as sementes? Aí você responde, tá bom? Combinado então? Então, aquelas primeiras vocês podem fazer na apostila e essas 3 aqui respondam no caderno, ok? Então, para hoje seria isso, ok? Caprichem! Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Experimente o abacate. Vocês não vão se arrepender.